bem, pessoal? Aqui estamos mais uma vez para apresentarmos uma história fabulosa dos X-Men, os Filhos do Átomo. Edição essa publicada em 1999 que conta como surgiu o Instituto Xavier para Jovens Superdotados. E aqui vamos apresentar nessa HQ, nessa história, como surgiu o grupo X-Men, como eles foram recrutados, os primeiros, a equipe original composta por Ciclope, Fera, Anjo, Jean Grey e o Professor X. Então vamos para a história. Aqui nós temos a capa da edição. A história jamais contada dos 5 heróis fundadores dos X-Men. Então nós vemos aqui a Jean Grey, o Homem de Gelo, o Fera, o Anjo e o Ciclope. Roteiro: Joe Casey. E aqui o desenhista Steve Rober. E vamos para os acontecimentos. Aqui na página inicial da história, nós vemos uma casa em chamas. O que está acontecendo é que aqui ocorreu que um despertar de um mutante, um jovem mutante, acabou se descontrolando, não tinha controle sobre seus poderes e acabou colocando fogo na casa, destruindo tudo, machucando pessoas. E aí isso trouxe muita repercussão quanto ao problema mutante na época. Ou seja, o despertar de muitos adolescentes, porque os poderes mutantes acontecem na adolescência, na puberdade, e eles aparecem e muitas vezes eles não têm controle de seus poderes e não sabem como usar seus poderes e acaba causando problemas sociais, né? Destruindo propriedades ou matando pessoas ou causando danos ou machucando outras pessoas, e aí a mídia caiu em cima e aqui nós vemos a repercussão desse fato ocorrido e eles discutindo sobre o problema mutante que ocorreu em Middleton, no Missouri, né? E aqui nós vemos as famílias chorando pela morte de entes queridos em consequências do incêndio. E nós vemos aqui um personagem surgindo como aquele que resolveria o problema mutante, aquele cara que cria uma milícia antimutante, o William Metzger, né? Ele cria uma milícia para poder combater os mutantes, pois ele considera os mutantes um problema social e que a raça Homo sapiens tem que prevalecer sobre a Homo superior, que é considerado os mutantes. E aqui nós temos a imagem dele, parecendo um ditador, Hitler, tipo um Hitler, né? Aqui nós vemos o símbolo dos antimutantes e ele fazendo seu discurso de ódio, né? E buscando chamar adeptos à sua causa. E aí nós vemos que muitos jovens adolescentes, só por desconfiança de que fossem mutantes, foram lixados e espancados, sendo que eles nem tinham provas de que eles eram mutantes. E aqui nós vemos a repercussão e o discurso de ódio dele, bem parecido com o que a gente viu lá na Segunda Guerra Mundial com Hitler fazendo, né? Então nessa HQ a gente vai ver muito preconceito racial. Então essa HQ remete a todos os preconceitos sociais que acontecem na nossa humanidade nos dias de hoje também, fazendo-nos refletir sobre os nossos preconceitos quanto a cor, raça, etnia, sexualidade e tudo mais. Então o que vemos aqui
é um discurso de ódio de Mittiger, apoiado por mídia, por pessoas que têm medo dos mutantes, do que eles podem ser e do que eles apresentam ser. Aí já passamos para uma escola onde há muitos jovens estudantes, festa, enquanto eles conversam. E aqui nós temos a cena do FBI analisando as imagens do discurso de Mittiger. E aqui nós temos o agente Duncan, que será importante nessa história, e o seu chefe, né, se apresentando e conversando sobre o caso mutante. O seu chefe está tendencioso a apoiar Mittiger para ver e usá-lo como uma solução para o problema mutante, enquanto Duncan ainda está receoso quanto a fazer alguma coisa, quanto tomar uma posição ou um lado diante dessa situação. Eles conversam sobre o assunto, né, discutem o que está acontecendo e o que eles podem fazer. Quando o agente Duncan vai para a sua sala, e quando ele entra na sua sala, ele fazendo seu relatório sobre o que ele pensa, sobre o que está acontecendo, gravando em áudio numa fita cassete, ele vê que nas sombras há uma figura que conversa com ele, assustando-o. Como uma figura dessa entrou dentro da sede do FBI e está ali, nas sombras, escondido? Quem é essa figura? Então, ele percebe que essa figura, quando ele vai tirar a arma para se proteger, ele percebe que esse ser, este homem que está ali, é um cadeirante. E aqui nós temos a imagem dele se deparando com o Professor X, Charles Xavier. E aí ele pergunta como ele conseguiu entrar ali, sendo que ele é um cadeirante, passou por toda a segurança do prédio. E nós sabemos que o Professor Xavier tem seus poderes mentais, ele pode ler mentes, controlar algumas mentes, então ele consegue facilmente manipular as pessoas com seus poderes mentais, mas ele não usa isso contra o agente Duncan. Ele só quer apenas convencê-lo de que os mutantes não são seus inimigos e que eles querem viver entre os humanos em paz. Então os dois conversam e Duncan resolve escutá-lo e ver o que ele tem a dizer. E por ele também não acreditar em Mittiger, ele resolve dar uma chance para o Professor Xavier. E assim os dois criam uma aliança temporária para poder investigar esses casos dos mutantes e investigar Mittiger. E na próxima cena, nós vemos aqui um jornal com a imagem do Capitão América e um personagem se trocando. Há uma outra imagem do Quarteto Fantástico e o personagem acabando de se trocar com asas. E um outro jornal com a cena do Homem-Aranha. Inspirações para que este personagem saia de seus aposentos e voe sobre a cidade para se tornar um herói e salvar as pessoas. E aqui nós vemos a primeira aparição do anjo, né? Walter Washington, lutando contra o crime. E aqui ele vê uma mulher sendo assaltada e resolve ajudá-la, pegando o bandido, livrando a mulher do sufoco, devolvendo sua bolsa. E então o carro de polícia está passando e de repente é surpreendido por um baque. E aí o bandido é jogado em cima do carro da polícia. E eles ficam surpresos com tudo aquilo. E na próxima cena nós vemos aqui o Professor Xavier na casa de alguém. Uma grande casa, bonita. E ele está conversando
com os pais de uma jovem, né, e tentando convencê-los de que o Instituto Xavier, a escola que ele está construindo, seria o melhor local para esta jovem. E ele fala que tem projetos para todos os jovens mutantes, e nós vemos aqui ele segurando a foto de um outro possível aluno da sua escola. E aí, quando a imagem se distancia dos personagens que estão na cozinha ali conversando, na sala, nós vemos a jovem Jean Grey usando seus poderes telecinéticos no jardim. Então eles estão conversando ali sobre ela. Aí, na sequência, vemos o Colégio Freeport, onde vários adolescentes estudam e onde a convivência ali entre eles é aquela coisa de sarro, de zoação. Alguns adeptos do Michigan, entre eles. Aí nós vemos um comportamento dos adolescentes. Nós vemos essa moça questionando os rapazes sobre o pensamento de Michigan. E eles querendo fazer parte da milícia de Michigan. Como vocês percebem, são 3 jovens. Então aqui nós vemos o time de futebol. E nós temos aqui o principal jogador, Hank McCoy. Então nós vemos na próxima cena o professor Xavier pedindo para trabalhar na escola. Ele quer trabalhar ali, é claro que com segundas intenções, porque ele sabe que ali há alguns adolescentes que ele pode convidar para participar do seu projeto. E um deles é o novo aluno da escola que está chegando para estudar. Nós vemos aqui, que é o Scott Summers, magricelo, meio desengonçado. Ele chega no colégio. E logo já tropeça no professor de educação física. O professor dá uma bronca nele e ele sai calado. Então vamos para a sala de aula, onde estão todos os adolescentes ali na zoeira. O professor tentando dar sua aula. E nós vemos que há alguém congelando dentro da sala de aula e transmitindo esse frio para outros alunos que estão ao seu redor. Ó, tremendo. Manifestação do poder mutante. E aqui os caras estão desconfiados de que ele é um mutante. Refeitório, onde a galera se reúne. Os adolescentes conversando, Hank ali tentando se passar por um adolescente normal, sendo que ele é bem inteligente, mas aqui ele finge que não é tão inteligente assim. Ele só quer ser um jogador de futebol. Aí nós vemos a ganguezinha aqui tentando identificar alguns mutantes para ver se conseguem entrar para a milícia. Aí o primeiro encontro entre o Hank e o Scott. O Scott está lendo Nietzsche. E aí nós vemos o professor ao fundo, olhando o Scott. E aqui nós vemos a cena de onde o Bob Drake, que será o Homem de Gelo,
está se escondendo, porque seus poderes estão se manifestando, e aí nós percebemos que a sua comida toda congelou, ele não consegue controlar seus poderes, ele sente muito frio. E aí mudamos para uma cena onde temos a mídia reportando o acontecimento de mais um caso mutante. Uma entrevista com uma celebridade falando também sobre o caso mutante. E ela admite que não teria vergonha de dizer que seria uma mutante se ela fosse, porque todos estavam questionando se ela seria uma mutante, e ela disse que não. E aqui nós vemos uma entrevista com um mutante, o pai e o filho. E aí, em uma entrevista, o pai não quer nem chegar perto do filho por ele ter se manifestado como mutante. Então a mídia explorando isso, a mídia mostrando a figura do Mitger como miliciano, como instigador, pessoas que querem aderir ou que têm o mesmo pensamento da milícia enforcando outros. E então vamos para a mansão do Charles Xavier. Chegamos aqui, temos ele entrando na mansão. E aqui estamos vendo ele indo em direção ao cérebro, que é a máquina que ele construiu para localizar os mutantes, rastrear e localizar os mutantes. Seguindo em frente, nós vemos uma manifestação onde Mitger vai fazer seu discurso, muitos adeptos, muita gente vindo assistir ao discurso de Mitger. Onde eles dizem que o Homo sapiens não se entrega, que eles vão resistir. Aí ele faz um apelo que devem aos jovens para que eles façam parte da milícia antimutante, dizendo que os mutantes são como ladrões noturnos, eles atacam o estilo de vida deles e tal. E aí muitos aqui empolgados. E aqui ele continua seu discurso. Dizendo que os mutantes não representam a vontade divina, o homem sim. Que o homem foi feito à imagem de Deus e não os mutantes. E assim vai. A ganguinha lá da escola sai dali, inspirada pelo discurso, menos um, que parece meio duvidoso sobre tudo isso. E ao longe nós vemos, embaixo de uma árvore, que o professor Xavier observa o discurso de Mitger. Vamos para a sede do FBI, e aqui está o chefe do Duncan e o agente Duncan conversando novamente sobre Mitger e sobre Trask, que é um sujeito que tem uma solução, diz que tem uma solução para o problema mutante, né? E esse é Trask. A solução de Trask são os sentinelas. Aqui o agente Duncan fica meio receoso quanto a isso, né? Aí o seu chefe diz que é um protótipo robótico e que Trask trabalha em Nova York. Esse protótipo robótico nós vamos ver mais à frente, que é um sentinela.
E então passamos aqui para onde a gangue da escola frequenta, os garotos frequentam, e aqui nós vemos eles envolvidos com um sujeito bem estranho aqui, de gangue, que mexe com drogas. Eles dizendo que querem entrar para a milícia. E um sujeito grandão aqui, que é representante da milícia de Michigan, e falou que se eles querem entrar, eles têm que provar seu valor. Esse é Arthur, esse grandão. E aqui eles estão tentando entrar para a milícia, falando, argumentando. E aí Arthur diz que eles têm que passar por um trote, ou seja, para provar sua dedicação. Para eles serem soldados, eles têm que pegar um mutante para eles. Provar que eles conseguem pegar um mutante. Identificar um mutante e pegar para eles. Então aqui nós vemos o anjo, mais uma patrulha, e aqui a mídia falando sobre ele, sobre pessoas que estavam sendo salvas por um misterioso homem alado, avistado nos céus de Manhattan. E então nós vemos que algo está acontecendo com uma estrutura por onde ele está passando perto, e a estrutura é destruída, e de repente um sentinela aparece perseguindo o anjo. E aqui começa a batalha entre o sentinela e o anjo. Então nós vemos aqui a cabeçada que o sentinela deu no anjo, e o anjo tentando se livrar. E agora ele foge. O sentinela segue ele. O sentinela não se importa com os caminhões e sai destruindo tudo para tentar pegar o anjo. E ainda o anjo continua fugindo, mas o sentinela parece estar alcançando ele. A mão do sentinela está chegando perto. As mãos do sentinela estão quase agarrando o anjo. Nós vemos o tamanho do sentinela em comparação ao anjo. Até que de repente o sentinela é surpreendido por um ataque de poder. O anjo se surpreende por não ter sido pego e por ver o sentinela se contorcendo com aquele poder e sendo destroçado por aquele poder. E aí nós vemos as partes do sentinela caindo na água. E então nós vemos o anjo se livrando do sentinela, mas não por conta de seus poderes, mas sim por conta dessa figura que nós sabemos que é Magneto. Magneto salvou o anjo, destruiu o sentinela. Essa foi a primeira parte, e agora vamos para a continuação. E nessa continuação nós temos aqui a imagem do colégio Freeport, e aí estamos aqui com o professor conversando com o Scott. Ele meio acanhado, meio tímido, não quer conversar, não quer falar. O professor tentando criar uma ligação com o Scott Summers.
pergunta sobre os óculos. Ele diz que seus olhos são sensíveis à luz e assim. Ele acaba despistando e se mandando, não querendo contar nada. Então ele pega o ônibus e vai para casa. E nós vemos que Scott mora com alguém. Ele viveu em um orfanato e foi adotado, entre aspas, por um senhor. E esse senhor, como nós vemos, está armado. E aqui ele está conversando ao telefone e planejando algo. Então ele está planejando um assalto. E ele usa Scott como arma surpresa para esse assalto. Ele quer usar Scott como arma surpresa para esse assalto. Ele sabe que Scott é um mutante que tem seus poderes ópticos e quer usá-lo. E vai usá-lo. Scott não quer participar, mas quando ele se recusa, o cara ataca ele. Ameaça Scott, ameaça matá-lo, ameaça que ele não vai ter onde ficar. E ele vai para seu quarto e se tranca lá. Irritado, ele mata uma barata que estava na parede, fazendo um buraco na parede. Então aqui nós voltamos para os meninos da gangue. E eles encontram no banheiro do colégio Bob Drake se congelando sozinho. E aí batem nele. E quando vão dar o golpe final, alguém chega para salvá-lo. E é Hank McCoy, o jogador de futebol do colégio. E aí ele se revela como um mutante, usando suas habilidades. No mesmo instante que ele está ali parado, ele se vê. Quando o cara ataca, ele já está lá nos canos de pendurado. Ele dá uma lição nos caras, põe eles para correr, salva a vida do Bob e sai como se nada tivesse acontecido. Então a cena muda para a casa de Jen. E aí ela está tendo um pesadelo. E quando ela tem esse pesadelo, seus poderes se manifestam. A casa está virando de ponta cabeça, o quarto dela de ponta cabeça. E aí os pais dela conseguem acordar ela, ela diz que estava tendo um pesadelo, ela acorda assustada e aí o quarto está uma bagunça, porque seus poderes se manifestaram. E então nós voltamos para os carinhas da gangue. E aqui tem o Arthur malhando, conversando com eles. E aqui o Arthur oferecendo para eles uma arma, para eles matarem o Mutuma, matarem o mutante. Então aqui em outra casa, onde tem uma senhora assistindo TV, um dos membros da gangue que não foi lá conversar com o Arthur
tem a manifestação do seu poder mutante. Nós vemos ele aqui começando a manifestar o seu poder. Ele não quer ser um mutante. Agora que nós vemos o jogo de futebol americano. E aqui nós vemos o Bob no meio da torcida. As meninas torcendo. Hank McCoy no meio do jogo, participando do jogo. E aqui a gangue, os dois da gangue, prontos para fazer o ataque. Se preparando para o ataque. Enquanto o jogo acontece. Aqui estão eles com uma mira para matar o Hank. Eles estão mirando. Quando o Hank resolve ir para cima deles. E aí mostrando para todos seus poderes mutantes. E eles são surpreendidos pela agilidade, força e rapidez do Hank. E aqui o Hank consegue desarmar os dois garotos. E o Hank os derruba. E um deles acaba caindo de cima do colégio e morre. Hank é preso porque na luta derrubou um dos alunos. A mídia cai matando. Nós vemos aqui o rapaz indo na casa do seu outro colega. E aí nós vemos que ele descobre que seu amigo de gangue é um deles, é um mutante. Aí ele já fica pirado, quer matar seu próprio colega. Voltamos para a TV, onde Midgar faz seus discursos de ódio. E então nós temos aqui o agente Duncan conversando com o professor Xavier na mansão. Eles conversam sobre o teste de um robô gigante não autorizado, né, que foi perseguir o Anjo, que é o Sentinela. Eles conversam que o mundo está ficando perigoso, precisam de um lugar para treinar esses mutantes, que ali é a resposta, para que eles possam conviver em sociedade. E aí voltamos para o colégio, onde nós vemos a frase "morra no túmulo". E aqui nós vemos que, para Hank McCoy, o colégio terminou para ele. Foi revelado que ele era um mutante, ele tem que se mandar dali. O professor X chega convidando ele para participar da escola para jovens superdotados do Instituto Xavier. Ele se recusa no momento. Então nós vemos os planos de assalto na próxima cena, né? Onde eles vão assaltar uma usina nuclear. Os caras são ousados, vão lá roubar uma usina. Eles querem roubar bioarmamentos que são lá. É uma usina que estava desativada, mas que eles acham que estão fabricando bioarmamentos lá.
E aqui eles estão planejando tudo, e aí tem o Scott aqui como arma secreta. O pai adotivo diz que eles usarão o guri como arma secreta. Então estamos aqui numa residência. Essa é a casa do Bob Drake. E aqui nós temos os pais do Bob. Eles estão almoçando quando percebem que algo está ocorrendo no quarto do Bob. O gelo começa a descer pelo teto. Eles escorregam no gelo, entram no quarto e o rapaz está envolto em névoa de gelo, em frio intenso, tentando se aquecer. E essa é a situação que se encontra Bob. Ele não entende o que está acontecendo com ele. Seu pai rela nele, quase perde os dedos de tanto frio. Sua mãe chora desesperada pelo que está acontecendo com o filho. Então a cena muda para o quartel-general de Mitger. E aqui nós temos o que restou do grupo da gangue. O rapazinho indo conversar com o Mitger, falando que ele tem uma informação de que sabe onde tem um mutante e que ele quer entrar pro grupo. Aí Mitger fala que vai precisar dos serviços dele. E aí voltamos para a porta do colégio, onde o agente Duncan está por ali. Ele vai lá conversar com o professor Xavier. E aí ele entrega um relatório sobre o pai adotivo de Scott Summers, falando que o cara era um bandido. Passando a ficha corrida do cara, né? E aí o professor fica mais preocupado ainda porque ele não esperava aí que isso complicaria tudo. Os dois têm uma leve discussão sobre o assunto. Então nós vemos aqui na próxima cena o programa de TV comentando ainda sobre a milícia antimutante, sobre celebridades que talvez possam, nomes, celebridades ou pessoas com dinheiro que também possam ser mutantes. E aqui nós vemos ricos e famosos que possam ser mutantes. E aqui nós vemos o anjo, né? Que na verdade é o Washington III, ele é Warrington III, ele é Warren Warrington III, ele é rico, tem muita grana e ele paga para que as pessoas, para que a mídia não fale sobre ele, para que ela esconda que ele talvez seja um mutante. Aí depois nós vemos ele fazendo algumas compras e aí o cara está sendo assaltado e ele tenta defender o lugar do assalto e acaba ainda o cara dono do mercadinho ainda indo contra ele. E ele volta decepcionado para a sua casa. Nervoso porque ele queria
só ser um herói, já que ele tinha asas e podia voar, ele queria fazer o bem, mas todos o consideram como uma aberração. Até que aparece alguém em seu quarto e lhe faz a proposta. Esse alguém é Magneto tentando recrutar. Então nessa HQ nós vamos ver o professor Xavier tentando recrutar pessoas para seu grupo e também Magneto tentando recrutar pessoas para a Irmandade Mutante. Então aqui eles dois conversam. Aí o Magneto explica que quem salvou ele do Sentinela foi ele. Demonstra seus poderes. Só que o Warren sai de lá e não quer saber de ninguém, não quer saber dessa proposta, ele só quer ficar fora de tudo isso. E aqui na próxima cena nós vemos o Warren passando por cima e nós vemos aquele rapazinho da gangue que se transformou em um mutante, escondido, junto com os mendigos. Ele sente o que os caras sentem. E aqui nós temos a aparência dele revelada. Ele não quer ser um mutante. E aqui vamos para o assalto à usina. Então estamos lá com o pai adotivo e o Scott Summers ali nas dependências da usina e eles estão fazendo o assalto quando eles são surpreendidos por um dos guardas. O pai de Scott quer que ele dispare suas rajadas ópticas e ele não quer fazer até que um dos outros bandidos chega e derruba o guarda. Aí o pai dele briga com ele. Tá ali batendo nele. Fala que foi ele que cuida dele, é ele que faz as coisas, que ele tem que obedecer, tem que fazer por merecer. Quando o professor X chega para salvar o Scott. O cara zomba do professor X. Aí o professor com seus poderes mentais acaba derrubando eles. O Scott, quando ele vai conversar com o Scott resolve fugir. E aqui nós vemos o Scott correndo pela usina, tentando fugir. E aí o pai dele, o pai adotivo dele, chega e surpreende ele, pegando pelo pescoço novamente e jogando, maltratando ele, sendo que se ele quisesse ele podia usar seus poderes para derrubar o cara, né? Então o guarda se levanta, aciona o alarme. E então o Scott resolve se defender e usa seus poderes contra seu pai adotivo. Finalmente ele revida por toda a humilhação e maltratos que ele vem sofrendo. Então o professor X chega para conversar com ele. Ele não tem mais onde ficar, não tem com quem morar. Então ele aceita ir para a mansão do professor Xavier, onde o professor vai ensinar tudo o que ele precisa saber. Já na mansão, nós vemos aqui o Scott na mansão, andando pela mansão.
Aí o professor mostra o cérebro para ele, o professor está lá fazendo os ajustes no cérebro, mostra o cérebro, conversa com ele sobre as propostas que ele tem para o grupo. Ele diz que ele quer que eles aprendam sobre seus poderes, que eles possam viver em sociedade. Ele diz que está oferecendo uma chance para ele, para o Scott aceitar quem ele é. Mas o Scott diz que quer só ter uma vida normal. Mas o professor diz que ele nunca será normal. Então nós vemos aqui uma cena do agente Duncan assistindo TV, vendo os acontecimentos sobre os mutantes. E então ele entra na sala do seu chefe e tem aqui o Arthur e Mittiger conversando com o seu chefe. Ele não acredita no que está vendo. Ele não concorda muito com a reunião. Porque é uma reunião de diretriz de reação mutante. E aqui nós temos o caso Trask. Então eles estão conversando aqui sobre o robô do Trask, né, que pode ser uma possibilidade de usarem no combate aos mutantes. Aí Duncan diz que tudo isso pode virar uma caça às bruxas e ninguém quer isso, mas o diretor já disse que a decisão foi tomada e que eles vão reabrir o projeto do Trask. Então nós vemos aqui na próxima cena a gente Duncan conversando com o professor Xavier sobre os riscos, os problemas que estão acontecendo. Então eles vão para a casa do Bob Drake. E aqui nós vemos o professor indo conversar com o Bob Drake e ele está na garagem. A garagem está toda congelada. O professor explica quem ele é, se apresenta. Então Bob resolve aparecer e se mostrar para ele. Aí a cena muda para o lixo, onde temos o adolescente da gangue e aqui nós temos o pé do Magneto. Aí o Magneto tenta convocá-lo para participar de seu grupo. Ele quer que ele participe da Irmandade, que será livre para dominar a humanidade. Quer que aceite o futuro e a justiça através da revolução. Só que ele não quer, ele quer caçar mutantes. Agora, depois de se transformar num mutante, agora ele quer caçar mutante. Ele se odeia tanto por ser um mutante que ele quer caçar mutante. Aí o Magneto desiste, tem piedade dele, diz que ele não está pronto. Então nós vemos o professor Xavier na casa da Jean Grey, conversando com os pais, conversando com a Jane, dizendo que o momento está chegando. Eles dizem que a decisão é dela
E então a cena muda para uma base militar de experiência, onde Arthur vai passar por uma experiência genética para transformar seu corpo para que ele possa ser uma arma contra os mutantes. E aqui nós temos o rapazinho, que seria útil, porque ele tem que achar mutantes para que o Arthur possa lutar contra esses mutantes e ver a eficácia do Arthur em combate. Então nós vemos aqui os pais de Jenna, aí nós voltamos para a casa de Jenna e vemos Jenna aqui abraçada com seus pais. Ela está pensando na possibilidade de ir para o Instituto Xavier. E então nós vemos aqui a televisão, Warren Washington III assistindo TV. Ele resolve olhar para fora. E aqui nós temos o Reed Richards conversando com Trask e o pessoal da TV sobre os mutantes. Warren se surpreende com as pessoas que estão na porta de sua casa e que sabem que ele é um mutante e agora querem lixá-lo. E aí nós vemos ele sendo atacado por granada. E aqui, ó, ele tenta se livrar do ataque, fugir. A granada explode. Os ataques continuam. As pessoas entram atrás dele com armados até os dentes para pegá-lo. E ele luta para se defender, mas é dominado. Ele tem uma arma diante da sua testa quando um deles cai e é surpreendido pelo ataque psíquico do professor Xavier, que vai ali para salvá-lo. A casa dele está em chamas. E assim o professor Xavier consegue mais um para a sua equipe. E então nós vemos aqui o professor Xavier na casa do McCoy, tentando recrutá-lo. Na próxima cena, os dois estão jogando uma partida de xadrez. E Hank se considera muito inteligente e aceita um desafio do professor Xavier, que se o professor Xavier ganhasse essa partida, ele iria experimentar fazer parte do Instituto Xavier. E isso acontece. O professor Xavier ganha e ele vai para lá. E aqui nós vemos o Arthur passando pelo experimento de se tornar um guerreiro da milícia, patrocinado pelo FBI. E aqui nós voltamos para a mansão, onde estão os novos recrutas, os novos alunos do Instituto Xavier, os primeiros alunos do Instituto Xavier. Anjo, Hank McCoy, que perdeu no xadrez para o professor, Bob Drake. Eles conversam sobre o Hank ter salvo ele lá na escola. E aqui nós vemos Scott Summers. Então, o professor chama todos pela telepatia para eles conversarem. E aí o professor diz que não tolera atrasos. E aqui eles estão numa sala de aula conversando sobre como vai funcionar a escola. E aí eles discutem, né, sobre se eles vão ser um exército, o que eles vão ser.
Aí o Hank acha que eles devem educar o público sem instigar conflitos. Aí o professor diz que quer treiná-los para se defenderem. Aí a cena muda para Mitger sendo entrevistado. E aí nós vemos mais adiante, em outra cena, num bar, o encontro inusitado entre o professor Xavier e o Magneto. Magnus. Os dois conversam sobre os caminhos que estão trilhando e discutem, e diz que, já que não tem acordo entre os dois, a guerra está declarada. E aqui nós vemos soldados chegando na casa de Jean Grey, soldados da milícia chegando na casa de Jean Grey. E aqui nós vemos a milícia entrando e capturando Jean Grey, enquanto o professor ainda continua conversando com Magneto. Aí vamos para uma rave. E nessa rave vemos o ex-amigo, os ex-amigos conversando, e ali nós vemos que ele é capturado também por seu amigo. O professor e Magneto continuam discutindo sobre o que é preciso ser feito ou não. E aqui o cara não acredita que seu amigo está entregando ele para a milícia. E assim mais um mutante é capturado. Esse rapazinho, ele tem um poder de empatia. Ele sente o que os outros sentem. Ele consegue sentir a raiva, o amor, a esperança, né? E aqui nós vemos o fim da discussão. A guerra pelo futuro terá só dois lados, diz o Magneto. E aí o professor Xavier fica sozinho ali. E então fomos para a mansão. E aqui temos os 4 primeiros membros dos X-Men, com seus trajes de treinamento. E aí o professor Xavier vai começar a treiná-los na sala de perigo. E aí aqui nós vemos eles em seus testes de treino. E aqui nós vemos que eles não se dão muito bem, se atrapalham. Até que acontece um alerta de invasão da mansão. E aí quem invadiu? O agente Duncan, que vem informá-lo que Jean Grey foi sequestrada e que algo vai acontecer. Então o professor dispensa os alunos e diz que tem que resolver um problema e que eles não podem ir. E aí eles ficam discutindo com o professor, querendo participar, já que eles estão ali, mas o professor diz que eles não estão prontos para ir, para participar disso, que ele vai resolver sozinho essa situação. Então o professor sai da sala e a cena vai para Jean Grey na escuridão. Está capturada, presa em um quarto escuro, em algum lugar. Só que ela não está sozinha ali. Aí ela percebe que tem um mutante empata ali com ela. E os dois conversam. Aí a cena volta para a mansão, onde os 4 estão conversando sobre o que fazer.
Então eles discutem o que eles são, o que eles querem, se eles vão ficar ali parados ou não, que eles não podem ficar mais indefesos, que eles têm que se unir, trabalhar juntos. Aí eles vão fuçar numas coisas lá do uniforme e aí encontram o óculos que o Ciclope usaria. Aí o Hank diz: pode pegar, Ciclope. E aqui nós vemos o Warren Washington vestido como o anjo. E aí eles vão usar o cérebro para poder localizar o professor, para saber onde ele foi, para eles poderem ir atrás dele. E aqui estão com o Warren está conversando com o Bob, que está meio não acreditando que ele seria capaz de participar disso, que ele está nervoso e tal, mas está incentivando ele. Então eles se preparam para ir atrás do professor. Aqui nós vemos o Bob tentando fazer uma ligação direta no carro, só que aí o Hank mostra a chave para ele e eles saem de carro. Aí aqui vai lá para a base secreta, onde Jean Grey e o Empata estão ali presos. Jogam eles numa outra sala e agora nós vemos o Mitger com o cara o chefe do FBI, onde eles vão fazer o teste do soldado antimutante que eles criaram. Aí aqui nós vemos um discurso de ódio da milícia antimutante. Um cara está fazendo discurso em um galpão, quando de repente o galpão começa a ceder seu teto. Ó, nós vemos aqui, e esse poder não é estranho, né? E aí o teto é aberto por nada mais, nada menos que Magneto. E aqui o Magneto acaba com todos. Ó, e bota fogo no galpão. E aqui nós vemos o Arthur transformado, com poderes elétricos, parece. E aí ele ataca Jean Grey e o Empata. Ele soca, dá choque, dá choque também na Jane. Ela cai. Mitger manda o Arthur parar um pouco para ver, porque algo estava acontecendo com o Empata. Então eles veem o que o Empata vai fazer, e aí o Empata vai lá em Jen, que Jen está quase morrendo. E aí o Empata toca nela e toma para si todas as dores da Jen. E o que isso acontece? Aquela sensação de morte que estava nela passa para ele. Os dois conversam sobre os poderes. Aí o cara fala assim, ele é um empata. O empata, ele sente as emoções alheias, pode extrair a dor do corpo de alguém, absorvendo no dele. Veja, ele está assimilando os ferimentos da moça. Isso deve ser bem desagradável. E aqui nós vemos que ele está sofrendo ao absorver os ferimentos da Jane. E aí o Mitger manda o Arthur terminar o serviço. E aqui nós vemos o anjo chegando na instalação secreta.
nós vemos o professor e o agente Duncan também entrando na instalação. O professor aqui já deu conta dos soldados que estavam lá para fora com seus poderes. O agente Duncan manda que ele siga as instruções, que o professor siga as instruções dele, que vai resgatar a Jane, só que tem que ser do jeito dele. Aí eles estão num duto de ventilação, o agente Duncan vai entrar por lá. E aqui nós vemos o Empata com a Jane. E aqui o Arthur pronto para matar os dois. E aí Midgar diz que sim, conclua o serviço. E ele vai para cima dos dois, quando ele é surpreendido por uma rajada óptica abrindo a porta, abrindo um buraco. E aqui nós vemos a rajada óptica. Aí nós vemos os caras todos preocupados com o que está acontecendo, a porta explodindo, e aí uma nevasca entra dentro da sala, surpreendendo Arthur. E aí também o agente Duncan entra pelos dutos de ventilação, pega a Jen. E aqui nós vemos a primeira aventura dos X-Men, onde os caras vão enfrentar Arthur, o soldado antimutante. E aqui eles chegam, e aí o Hank ataca o cara, só que o cara é bem mais forte que o Hank. Aí o Ciclope ajusta seus óculos e dispara contra o Arthur, derrubando. Aí nós vemos aqui a correria do pessoal que estava assistindo, dos técnicos que estavam na sala assistindo, alguns soldados, o Midgar fugindo. Aqui nós vemos a gente Duncan trazendo a Jean Grey para o professor. Aí os dois conversam. O professor fala que ele tem que sair dali, que ele sabe que os seus alunos estão ali e que o agente Duncan tem que levar a Jean, porque senão ele vai se enrolar com as autoridades, que eles não podem saber que ele estava ali. E então nós vemos que o Magneto chega por ali. E aí o Magneto vai lutar contra Arthur. E aqui nós temos a luta entre Magneto e Arthur. Enquanto isso, o Anjo pega o Empata, o Ciclope e o Bob saem, vendo que o Magneto está lutando contra o Arthur, se mandam dali, aproveitam a situação. E aqui a luta entre os dois continua. E aí nós vemos que o Arthur consegue destruir com seus poderes elétricos o capacete do Magneto. Aí os dois lutam. Então o Magneto consegue se livrar dele. E aqui nós vemos o Arthur queimando. Ele usou demais seus poderes, porque ele era só um protótipo. E aqui estão os X-Men fugindo com aquela pessoa, com o Empata que eles salvaram. Encontram o Professor Xavier. Explicam a situação, que eles pensaram que seria uma moça que eles iam salvar, mas acharam só o rapaz ali. Aí eles conversam um pouco sobre o preconceito, porque aqui acontece, a aparência do Empata é meio feia, e o cheiro também, por causa que ele acaba absorvendo algumas coisas, né? Então aí o professor fala que não tolera qualquer tipo de preconceito. Eles entendem. E aí o Empata pega na mão do professor e fala que sente o ódio tanto do Xavier quanto do Magneto, quanto de todos, e que ele não deve seguir por esse caminho de ódio.
que ele falou que salvou a garota, mas não teria feito isso antes, que mataria ela, mas que agora ele salvou. Ele fala que o Xavier não seguir esse caminho, ele está morrendo, né? Ele fala que ele vai morrer pelo preço do ódio. Ele está morrendo de ódio e que não vale a pena. E o professor Xavier se lembrar disso. E assim eles terminam a aventura salvando tanto a Jane, e pena que não conseguiram salvar o Empata, né? Porque o Empata acabou morrendo. Mas eles conseguem ali salvar a Jane e sair dali inteiros. E aqui nós vemos o Midgar correndo e nós vemos o Magneto atrás dele. E então o Magneto o pega e fala: agora é o seu julgamento. E aí aqui nós vemos o Magneto voando com ele para o espaço. E aqui nós vemos o Magneto lançando ele no espaço, onde ele desaparece. E aqui nós vemos a mídia falando sobre o desaparecimento de Midgar. E aqui nós vemos a Jen chegando para o Instituto Xavier de Jovens Superdotados, ou seja, a mansão dos X-Men. E aqui é o começo dessa jornada dos X-Men. Para vocês que acompanharam até aqui essa história faz parte da cronologia X-Men. Então tivemos a primeira revista publicada sobre os X-Men e aqui nós temos como tudo começou. Uma revista que foi publicada em 1999 explicando como o professor Xavier recrutou os 5 primeiros membros de sua equipe, 4 homens e uma mulher. Então temos aqui essa maravilhosa história dos X-Men, filhos do átomo. Ciclope, Garota Marvel, Fera, Homem de Gelo e Anjo, os 5 primeiros. É isso aí, galera. Até a próxima!